Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vi um vídeo do presbítero, não, do presbítero na cabeça aqui da igreja, do irmão Januário, do canal O Espírito Santo, que a respeito da irmã Débora Miranda falando que ela já está ficando bem, né? Que ela já está preparando para gravar um CD e que o CD que ela vai gravar que vai ser bênção para a salvação das almas, para ganhar as almas. Eu não vou falar muito a respeito disso, né, do conselho, porque o irmão Januário já falou. Então, eu não preciso repetir aqui o que ele falou. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu acho assim, eu vou dar minha opinião, não sei se os irmãos pensam como eu. Eu penso assim, tudo aquilo que nós fazemos, porque, na verdade, o CD da Débora é vendido, não é doado. Porque aqui eu tô falando dela, não tô falando de outra cantora, tô falando dela. Mas o CD dela não é de graça, é vendido. E eu, irmãos, tenho comigo assim, que quando eu oro para alguém para ganhar dinheiro, ou faço propósito de oração para alguém, ou faço propósito de jejum, ou faço propósito de louvor, ou de visita, que eu faço um propósito em favor de uma alma, eu não posso cobrar. Porque se eu cobrar, eu não estou fazendo em prol da salvação da pessoa, eu estou fazendo pela salvação da pessoa, estou fazendo pelo dinheiro. Então tem que ser de graça. E então eu vi aí a irmã falando, eu também vi, né, ela falando isso. E para mim isso não passa de um sacrifício de tolo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a pessoa está enferma como ela, que passou pelo que ela passou, está desesperada para gravar CD, vai forçar a voz. Vai forçar ali as veias, vai forçar tudo. Para poder cantar, diz ela que é para ganhar as almas. Mas sendo para ganhar as almas, ela teria que doar o CD. Entendeu? Aí tem pessoas que vão falar assim, a irmã tá falando mal, irmãos. Quando eu acho que para mim tá errado, eu falo. Agora, quando a parte é uma parte para mim negativa, eu falo. Mas quando a parte para mim é positiva, que eu acho que é positiva, eu também falo. Então, essa parte para mim é negativa. Se é para ganhar as almas, não tem que vender. Ela tem que esforçar, louvar a Deus, gravar o CD e doar para as pessoas. Irmãos, eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus, foi logo no comecinho que eu aceitei Jesus, eu me lembro de um CD das duas, Débora e Leia. Um CD que, não era CD, era disco na época, chamado Canção do Exílio. Eu acho que era esse mesmo, porque depois teve o Coração Quebrado, mas eu acho que era o Canção do Exílio mesmo. Tenho quase certeza que era. Se não for, os irmãos me perdoam, mas eu acho que era esse mesmo. Que assim, eu era bem nova, convertida mesmo, e eu ficava cantando. Eu tinha uma vizinha que morava de porta a porta comigo. Nós tínhamos barraco de madeira mesmo. E o meu barraquinho, é um barraquinho, né? E o barraquinho dela era virado a porta pro lado do meu. Nem janela nós tínhamos, era a portinha mesmo, uma virada para outra. E eu me dava muito bem com essa vizinha. E eu ficava cantando, eu aceitei Jesus, eu estava feliz, né? E eu ficava cantando um corinho que fala assim: desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. E tem mais um pedacinho, mas eu não vou cantar. E ela tinha um cunhado, que esse cunhado sempre estava ali na casa dela. E esse cunhado ouvia eu cantar esse corinho. Aí um dia, né, não passou muito tempo, não, dentro de uns 15 dias, ele chegou e falou para mim assim: eu vou na igreja com você. Aí eu falei: tá bom, então vamos. Só que aí eu peguei e falei pro meu marido, ele falou: vai na igreja comigo, né, para evitar, né, irmãos? E eu queria que você fosse junto.
Aí ele falou, tá bom, eu vou. Aí fomos para a igreja. Aí ele todo feliz, chegou lá, aceitou Jesus. E aí vem a outra parte agora. Que nessa época, quando as pessoas aceitavam Jesus, ou então as pessoas não eram crentes que iam na igreja, não era todos que ganhavam o CD, o disco, né? Mas quando a pessoa aceitava Jesus, geralmente era sagrado ganhar um disco. E aí ele aceitou Jesus, ele ganhou um disco. Aí ele veio embora para casa todo feliz, trazendo aquele disco. Mas vem aí uma parte que eu vou ter que falar, assim, sempre foi assim. Os discos, na época dos discos, depois passou a ser CD, era a mesma coisa. Vinha para a igreja e os dirigentes tinham uma quantia, a quantia de membro, dependendo da quantia de membro, era a quantia de disco ou de CD traziam para a igreja. E nós, os obreiros, principalmente os obreiros, tinha que comprar, pagar, né? Porque os irmãos não conseguiam, o dirigente não conseguia vender. Tinham que pagar aquela quantia para poder somar uma cota em verba para poder mandar para a sede. E aí ficava esse monte de disco comprado pelos obreiros, pela igreja, pelos membros, na igreja, então os irmãos pegavam e distribuíam para um, para outro, dava para todo mundo. Mas era comprado, era vendido, não era de graça. E aí, irmãos, ele ganhou esse CD, ele veio embora, esse disco, ele veio embora para casa todo feliz, né? Só que eu não tinha aparelho. Aí ele falou assim, num domingo, ele veio já no domingo, isso foi numa sexta-feira, no domingo ele falou assim, eu queria tanto ouvir o disco, né? Eu ouvi as músicas, só que como eu não tinha um aparelho, ele pegou e pediu para a cunhada. Só que a cunhada não gostou muito, porque ela não gostava de crente não, mas aí ela deixou você passar o disco lá na vitrolinha dela lá, né? Irmãos, aí ele me chamou. Aí eu fui. Fiquei lá com ela, né, com a moça, e ele ouvindo os hinos. Irmãos, o Satanás pegou esse rapaz, entrou nesse rapaz. Ele ficou endemoniadinho. Ele me xingou. Xingou da Abrilés, xingou da Miranda, xingou todo mundo. Mas era o demônio no corpo dele. Eu falei, meu Deus, pensei comigo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E ele tentava vir para cima de mim, ungir, irmãos, assim, sabe? Ungia os dentes, babava, o olho dele virava. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu fiquei quieta. Falei, não. Mas os irmãos falaram assim que através do louvor o demônio vai embora. Eu vou esperar, eu não vou pedir para desligar, eu não vou desligar, eu vou ficar quieta. E fiquei esperando ali o louvor cantando ali, né? E ele endemoniado, xingando, e chutava. Mas ele caiu por terra e ficou caído no chão, esperneando, batendo de braço e xingando. Aí o meu esposo escutou e foi lá. Quando meu esposo chegou na porta, irmão, Satanás pegou ele também. Só que o meu esposo não caiu por terra. Ficou endemoniado, batendo de braço. E aí começou os dois a discutir. E começou a briga, irmãos, demônio com demônio. Eu nem vou falar aqui o que foi que eles falaram, mas começaram a se atacar, a se ofender, porque um falava assim, eu sou fulano, o outro falava, não, eu sou Bertano. Ele falava, não, mas o pai Xangô, lá não sei das quantas, mandou você fazer assim, 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 e você não fez. Você falou assim, lembra daquela pessoa assim? E começou, irmão, a se afinetar. Falei, meu Deus do céu, agora a situação ficou pior, meu Pai do céu, e ali eu fiquei, Jesus tem misericórdia. Os irmãos falou, Senhor, que o louvor expulsa Satanás, através do louvor o diabo vai embora, e eu fiquei ali, falei, não vou desligar. Irmãos, e aí o meu esposo voltou à consciência, porque acho que era menos demônio, né? Pegou e voltou para casa. E eu continuei lá, falei, não, mas eu não posso ir embora, o rapaz tá cheio de demônio, e ele me xingava, e xingava todo mundo. Irmãos, e ali terminou o louvor do disco. Passou tudo, o disco passou, o louvor, o canto das meninas passou, né, tudo. E ele levantou do chão, o rapaz levantou do chão, envergonhado, e como me perguntou o que foi que tinha acontecido, eu fiquei quieta. Eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Aí, a cunhada falou assim, o Satanás te pegou. Os demônios lá, aqueles demônios da macumba lá, que você vai lá na macumba e agora você virou crente, o Satanás te pegou aqui. Aí ele ficou todo sem graça e eu também fiquei quieta, não falei nada. Aí ele pegou e ficou todo sem graça, tudo, e falou assim, não, eu me lembro que eu estava ouvindo o hino, eu estava ouvindo as meninas cantar, e o que aconteceu comigo? Eu não vi mais nada.
Eu também fiquei quieta. Aí depois eu dei um jeitinho e saí e vim embora para minha casa. Irmãos, você acredita que esse rapaz, ele tomou uma raiva de mim? Ele tomou uma raiva de mim que ele nunca mais olhou na minha cara. Ele ficou uns tempos ainda na casa da vizinha, mas ele não olhava mais na minha cara e nem falava mais comigo. E nem foi mais na igreja. E aí depois ele foi embora da casa da cunhada, né? E depois eu fiquei sabendo que até preso ele foi. E a vida dele desandou, perdeu família, perdeu familiares. E foi até preso. E depois eu fiquei sabendo que ele tinha ido para a igreja, para uma outra igreja, mas não conseguiu afirmar. Eu sei que ele está vivo até hoje. Já está velho, né, agora? Eu sei que ele está vivo até hoje, mas sofreu. Sofreu, Satanás comeu, né, o pão que o diabo amassou, como diz o mundo, né? E foi isso que aconteceu, irmãos. Eu sei que esse rapaz, ele tá vivo até hoje, ele ainda não faleceu. Eu sei que ele tá vivo até hoje. Agora, se a vida dele tá boa, também não sei, mas eu sei que ele ainda tá vivo. E foi isso que aconteceu, irmãos. Então, eu quero dizer assim que eu não tenho mais nada a falar. Amém, meus queridos? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, tá bom? Meu vídeo já tá muito, muito longo.